dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magela, eu sou aqui um mensageiro da Nova Consciência. Eu estou aqui para fazer outro vídeo. A gente vai aqui falar um pouquinho sobre hoje o dia a dia de um homem consciente. Hoje a conversa vai ser sobre o dia a dia de um homem consciente. O que é estar consciente? Como podemos estar consciente em um mundo tão conturbado, com um pai de família que está desempregado ou trabalha o dia inteiro pode estar consciente? Como uma mãe que não tem tempo nem para si mesma pode estar consciente? Esse é o mundo real, ou seja, estar consciente é só o que tem? Estar inconsciente é só o que existe? Então a gente está falando um pouquinho sobre isso, o dia a dia de um homem consciente. Eu quero sair um pouquinho daquelas, até para a gente poder se aprofundar um pouquinho sobre esses assuntos, porque eu vejo que na internet, e eu vejo hoje as pessoas que estão buscando a espiritualidade, que elas se preocupam muito por coisas específicas, que está além do que ela deveria, estar procurando para si mesma. Então é isso que a gente vai falar sobre isso, Você tem que estar consciente para aquelas outras coisas que você, que é inerente à natureza humana, possa aflorar em você, tá? Então eu estou saindo dos assuntos que vem comentando agora? Não, pelo contrário. Esse vídeo vem corroborar os outros vídeos. Esse é o desafio do vídeo, o meu próprio desafio, Essa é a finalidade do canal. O título do canal é a evidência desse vídeo. Como podemos estar conscientes no dia a dia? Você deve compreender que cada pensamento é uma ação na consciência. Nenhuma circunstância de sua vida escapa aos seus pensamentos. Olha, nenhuma circunstância da sua vida escapa aos seus pensamentos. Então, eu quero, deixar claro aqui o seguinte. O vídeo de hoje como eu falei, é uma sequência dos vídeos que eu venho fazendo, porque não adianta você querer mais do que você pode, ter, e é isso que a humanidade vem procurando. As pessoas ficam procurando certas coisas que, por exemplo, elas não estão prontas ainda para aceitar, e quanto mais para compreender, tá? Então é isso que eu venho falar hoje. Então, o que é o pensamento? A importância. A gente vai começar a adentrar para esse campo mais sutil, da consciência. O que eu quero aqui fazer é me aprofundar um pouquinho na consciência, no nosso nível de consciência. É isso que a gente deve procurar, para poder querer saber outras coisas que estão além das palavras, por exemplo, Então, o que é o pensamento? O pensamento é uma força, por exemplo, é uma força eletromagnética. Bom, mas aqui não quero entrar em detalhes técnicos por enquanto, Por exemplo, física quântica, eu não vou entrar nesses detalhes que não é importante. Não, isso não é relevante agora, tá bom? Então, o primeiro de tudo é conquistar o que é simples. O ser humano, primeiro de tudo, é entender que ele tem que ter humildade. O primeiro de tudo é você conquistar o que é simples. Depois, e isso é consciente, entrar no campo complexo da existência. Por exemplo, para sair em projeção astral se você não sabe o que é empatia. Então, por que você quer saber o que é projeção astral se você não sabe nem o que é empatia? Para que você quer ver um extraterrestre? Por que você quer ver um extraterrestre se você não sabe nem o que é, se você é tão hostil consigo mesmo? Por que você quer ver um extraterrestre ou quer ter contato com um extraterrestre? Você é hostil, não sabe nem se comunicar consigo mesmo. Para que poderes se não sabe nem direcionar? Se você quer poderes, para que você quer poderes se você não sabe nem direcionar seus pensamentos para alimentar sua psique, Não alimentar sua psique de máculas que serão usadas contra você mesmo. Para quê? Para que querer saber sobre a geometria sagrada se você não sabe nem controlar seu quaternário inferior? Se não sabe nem purificar seus chakras? Para que baixar sua frequência vibratória ligando a televisão para saber se estão roubando ou se estão te roubando? Se o governo, os políticos são corruptos? Se você mesmo que o julga não segue uma conduta que acha correta em suas ações? Isso são detalhes que a gente tem que começar a esmiuçar na própria mente, na própria consciência. O que devemos fazer primeiro, pessoal, é limpar a nossa casa, limpar a nossa consciência. A nossa consciência para depois ajudar a purificar o mundo. Então você limpa a sua consciência para depois purificar o mundo. E aí o que seus olhos verão depois, o que fará com isso é o resultado da pureza de sua íris. É o resultado do que você fez consigo mesmo, da limpeza interior que você vem fazendo. Essa limpeza tem que ser no dia a dia.
tá? Para você se encontrar consigo mesmo, você tem que fazer essa limpeza na sua consciência. Essa limpeza da consciência é a limpeza dos seus condicionamentos mentais, tá? Então a gente está falando um pouquinho sobre isso. O que devemos fazer, pessoal? O que devemos fazer é começar a ser amigo de nossa consciência, conhecê-la. Tá? O primeiro de tudo, para você, o dia a dia, né, de consciência, né, a consciência que você deve ter, o dia a dia de consciência no homem, primeiro você deve ter consciência, que você tem uma consciência, e primeiro de tudo é querer conhecê-la. O que é a consciência? Né? Essa simplicidade é uma indulgência consigo mesmo. Tá? Expressar essa predisposição de perdoar o próprio ego já é um sinal da maestria. Então você tem que ter a humildade de reconhecer que você não conhece a si mesmo. Como é que você quer conhecer outras coisas se você não tem conhecimento da sua própria natureza? Tá? Só quero deixar claro aqui, pessoal, que eu estou fazendo uma viagem para esse campo inexplorado da consciência junto com vocês. Tá? Uso palavras e elas estão sujeitas a erros de interpretação e compreensão. Sou um ser humano como qualquer outro aqui, tá? Portanto, não sou mestre de ninguém, que fique claro aqui. Sou um homem que reivindica a minha natureza divina, tá? E isso é que venho compartilhando com vocês, humildemente. E ainda estou nesse caminho junto com vocês. Estou fazendo essa jornada junto com vocês. Aqui eu estou como mensageiro, tá? Do canal da Nova Consciência. Essa é a missão que eu venho fazendo, é a missão que eu venho aqui junto com outros vários mensageiros aí que estão no YouTube, né, nos sites, né, que apareceram de uma forma muito escalonada, né? Vocês podem perceber que muita gente agora vem falando sobre isso, porque é premente essa urgência para que as pessoas comecem a despertar, tá? Mas e a gente vem falar sobre isso, a gente está falando, esses vídeos eu venho falando justamente sobre isso, tá? Então, voltando, o que é o ego? Né? A gente tem falando sobre o que é o pensamento. Tá? Então, para você, o que é o homem consciente no dia a dia? Primeiro, você tem que saber o que é o seu pensamento. Né? O que é o ego? Tá? O ego, na verdade, é um feixe de luz secundária da própria consciência. Veja só, o ego, na verdade, é um feixe de luz secundária da sua própria consciência. É um substrato da sua própria consciência. Tá? O que quero dizer com isso? Você mesmo, sendo a luz primária, nasceu com o ego e vai morrer com o ego. Tá? Você não tem como matar seu ego. Tá bom? Portanto, você, às vezes, briga com sua própria sombra quando diz que deve eliminar seu ego. Você nunca vai conseguir eliminar seu ego, porque o ego é um substrato da consciência para poder, né, viver e ter experiência no corpo. A consciência é uma ferramenta, na verdade, da consciência, o ego, para você viva no corpo. Tá? Para você ter experiência e levar essa experiência para a consciência. Então você não pode eliminá-lo, mas pode carinhosamente condicioná-lo a hábitos conscientes. É isso que a gente vem fazendo e é isso que eu venho fazendo. E outra coisa, né? O que eu estou falando aqui é a minha própria experiência, né? É o que eu venho fazendo. É por isso que eu reforço. Não adianta ler só um cardápio, né, e ficar satisfeito com o cardápio. Você tem que ter as experiências. É essa experiência que você tem que ter antes de tudo. Tá? É conhecer a si mesmo. O que é o pensamento? O que é seu ego? Tá bom? Então, voltando ao pensamento, prestar atenção aos seus pensamentos pode ser cansativo no início. Muito cansativo. Tá? Mas isso vai virar um hábito. Mas se você for atento, vai verificar que seu pensamento é um impulso do próprio ego. Tá? Então, mas se você for atento, vai verificar que o seu pensamento é um impulso do ego. E se você for mais observador ainda, vai verificar que seus pensamentos são atraídos por suas emoções e seus sentimentos. A emoção, né, na verdade, ela é inconsciente. Né? E aí, a gente sempre quero que fique bem claro, a emoção é inconsciente. O sentimento é um substrato das emoções. Eles são os impulsos para você tomar muitas das vezes as suas decisões, que muitas das vezes, a maioria das vezes no ser humano é inconsciente. Tá? As emoções e os sentimentos são como ímãs que vai polarizar seus instintos, tá? Seja eles positivos ou negativos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que o ser humano ainda está na primitividade da animalidade, né? Ele tem a sua conduta está baseada ainda na animalidade. Então, o instinto faz você executar inconscientemente como um animal atos adequados à necessidade do seu ego. Tá? Então, o nosso ego, se você não for um observador, você vai verificar que você muitas das vezes tem reações parecidas com o animal. Por quê? Porque você não ainda, né, sublimou, né, esse conhecimento, a ignorância,
né? E não tem esse conhecimento, que é a ignorância que você trouxe aí dos seus antepassados, né? Muitas das vezes da sua própria natureza anterior, né? E você vai trazendo isso. Né? Vai trazendo isso, e não só aqui, por isso que a gente vem falando sobre a importância, né? Quando a gente estava falando sobre realidades paralelas, quando você, na verdade, você conhece a si mesmo, você vai purificando a si mesmo, você vai, na verdade, os seus fractais, né, que são os seus fractais, seus próprios eu em outras realidades, vão se beneficiando disso também. E à medida que cada um vai se beneficiando, né, o eu superior, ou todo, ele se beneficia de tudo. Né? E aí vai se fazendo, né, como bolhas, né? A gente fazendo a analogia de bolhas, vai surgindo, né? E aí o eu superior, o que você pode chamar de Deus, vai fazendo e vai surgindo outras experiências. Você nunca para, porque você é a vida, você é a existência, né? Então, o que é o ego? O ego é a formação de uma personalidade inconsciente. Então, olha só, o que é o ego? O ego é a formação de uma personalidade inconsciente. Você nasce, né, já nasce já com a sua genética, né, o seu DNA, né, a sua formação, as suas emoções, você já está no campo de informação, né, dos seus antepassados, né, e aí você adquire uma formação, uma personalidade inconsciente. Uma personalidade moldada à cultura de uma família, dos erros inconscientes dos nossos antepassados, nossos pais, de nossa cultura. Mas esse é você? Não. Essa é a verdadeira sua identidade? É a sua identidade? Esse é o seu verdadeiro eu? Não. Tá? É uma máscara. A sua verdadeira identidade está no centro, não na periferia. Esse é o primeiro passo do homem consciente, pessoal. Essas nuances, essas sutilidades, né, que a gente tem que começar a prescrutar, né, na nossa mente. A gente tem que parar, né, de querer saber coisas que não estão ainda, né, dentro da nossa ossada. Né? Você tem que abaixar a tua bola, você tem que ser humilde para querer saber grandes coisas. Né? Saber que existe, por exemplo, esse centro, caminhar para ele é a sua finalidade, mesmo estando entre ruídos no mundo, mesmo nos obstáculos do dia a dia. Quando você acessa esse estado de consciência, você percebe que lá no âmago do seu ego está a personificação do seu dia a dia. Esta é a membrana do seu inconsciente. Na verdade, o ego é a membrana do seu inconsciente. É uma película do seu inconsciente. E lá está seus traumas, seus medos, por exemplo. Tá? E são eles que comandam os seus impulsos diários, os seus próprios pensamentos. Tá? Os seus próprios pensamentos, a maioria dos pensamentos, nossos pensamentos, eu me incluo nisso, né, é um impulso, né, isso está lá no inconsciente. Né? E aí, quem traz isso à tona? O ego, a sua personalidade. Né? E aí você muitas das vezes cria e reage às situações inconscientemente. Então, tenha, por exemplo, a presteza e ao mesmo tempo a delicadeza em cada ação em sua consciência. Tá? Esse é o momento do dia a dia, é o dia a dia do homem consciente. Tá? Então veja só, então tenha a presteza e ao mesmo tempo a delicadeza em cada ação em sua consciência. Preste atenção em cada movimento do seu pensamento, porque o pensamento na verdade é um movimento da própria consciência. Ali você saberá como reagir à grosseria e à infantilidade do ego. Tá? Acho que hoje já fomos um pouquinho longe, tá, pessoal? Então eu passei um pouquinho, né? A gente vai falando sobre isso em outros vídeos, né? Espero que tenha trazido você de volta ao seu centro, pelo menos nesses minutinhos aí que a gente falou um pouquinho sobre isso. Tá? Junto entramos em um mundo consciente da natureza humana. Olha só, junto entramos em um mundo consciente de nossa natureza humana. Tá? Esse, de vez em quando, deve ser o seu dia a dia, né? Nosso dia a dia. Tá? Prescrutar sua própria mente, seus próprios pensamentos, cada ato, cada ação, para que essa consciência te deixe no céu, mesmo aqui na Terra. Tá? O que vem depois desse estado, pessoal, é a bem-aventurança. É o que você faz com ele, os poderes que usa desse estado, depende aonde você está em cada nível de realidade da sua consciência.
Tá? Então, esse é o recado, né? Essa é a mensagem que eu venho dar. A importância do dia a dia consciente, do seu dia a dia consciente. Tá? E os poderes que você vem aí depois, né? Isso vem, né, agregar, né, o seu próprio ser. Mas não se preocupe com isso. O que você tem que ser é um ser humano. E um ser humano é entender sua própria natureza. Né? Para você entendendo sua própria natureza, você vai entender as outras pessoas. Você entendendo seus desejos inconscientes, né, seus impulsos, suas reações inconscientes, você começa a entender outras pessoas, começa a ter mais empatia. Né? Em uma discussão, né, você sempre vai deixar, né, na maioria das vezes, o ego quer vencer. Né? Se você não se sujeitar aos seus impulsos, você vai ter sempre uma reação que traga vitória para a sua própria consciência. Né? E você vai ver que seu próprio corpo, né, os seus chakras, né, eles se sustentam, né, e se alimentam dessa pureza de consciência. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado. Essa é a mensagem que eu tenho para passar hoje. Fiquem com Deus. Tá?